Vou te explicar rapidinho sobre unidades de medida de armazenamento de dados em dispositivos eletrônicos, te dando um cenário prático que você mesmo aí já passou no seu dia a dia. Suponha que você compre um dispositivo, um smartphone, ou esteja querendo comprar um smartphone, e aí você olha as especificações técnicas dele e percebe que ele possui 256 gigabytes de memória, como está descrito aqui. E aí eu te faço um desafio, te digo para fazer o cálculo e me dizer quantos megabytes existem dentro desses 256 gigabytes. É o que a gente vai ver até o final do vídeo. Geralmente o que a gente associa? 1 gigabyte é 1000 megabytes, como até o próprio Google mostra aqui para nós. Mas na verdade esse conceito ele é um pouco equivocado, tá? Para questões mais alegóricas, digamos assim, é até adotada essa convenção de que 1 gigabyte é 1000 megabytes, porque mega corresponde ao conceito de, digamos assim, quase como de ser dizendo 1000, né? Mas na verdade não, tecnicamente falando, eu vou fechar aqui e vou te mostrar. Quando a gente trabalha com dispositivos eletrônicos, a gente usa o código binário em conjunto com o conjunto numérico de base decimal. Logicamente falando, base decimal é base 10. Ou seja, se você sabe sobre potenciação, exponenciação, é o número elevado na potência 10. No caso 2, na potência 10 não é 1000, é 1024. Portanto, tá, isso aqui quer dizer diferente. Portanto, 1 gigabyte não é 1000 gigabytes, como a gente viu ali. Por convenção, as pessoas falam que sim, é 1000 megabytes. Mas, tecnicamente falando, não. 1 gigabyte é 1024 megabytes, tá? A mesma coisa que o pessoal se confunde muito mesmo, é nas siglas. O B, tá? B maiúsculo é um byte, B minúsculo é bit. Então, B minúsculo é diferente de B maiúsculo, tá? Não são a mesma coisa. Por quê? Um byte, B maiúsculo, é a mesma coisa que 8 bits, tá bem? Um byte é igual a 8 bits. Portanto, um B maiúsculo, um byte, não é igual. Ele é diferente de um B minúsculo, ou seja, um bit. Um byte é diferente de um bit. Um byte é 8 bits, como eu expliquei, tá? Ou seja, um megabyte. Se a gente levar no conceito para todas as outras unidades de medida, um MB maiúsculo não é um MB minúsculo, tá? Muita gente escreve 1 megabyte como um MB minúsculo. Não. Isso aqui que eu estou falando é 1 megabit, tá? É diferente de 1 megabyte. Quando a gente fala megabyte, a gente precisa especificar nas letras com o B maiúsculo, megabyte, tá? B maiúsculo. Caso contrário, a gente esteja dizendo megabit. Inclusive aqui eu coloquei o M minúsculo, tá? É M maiúsculo. Aqui também, tá? Então, tá bem. Portanto, megabyte é diferente de megabits, tá bem? Unidades de medida, só para te mostrar como existem várias unidades de medida. Começando com o B minúsculo, bit, B maiúsculo, byte. A gente tem o caráter que é igual a 1 bit, 1 byte, aliás. Ou seja, 1 byte é 8 bits. 1 B maiúsculo é 8 B minúsculo, tá? A palavra que é igual a 2 bytes, ou seja, 8 vezes 2, 16 bits. A gente tem essa nomenclatura também, que não é kilobyte, isso é kibibyte, tá? Kilobit, K maiúsculo, B minúsculo, tá? Kilobyte, K maiúsculo, B maiúsculo. Medbyte tem essa nomenclatura, né? Essa sigla. Megabit, M maiúsculo, B minúsculo. Por que B minúsculo? Porque B minúsculo é bit. Mega é M maiúsculo. B minúsculo, bit. Megabit. Logicamente falando, megabyte é M maiúsculo de mega e B maiúsculo que é byte. Megabyte. Então, megabyte MB maiúsculo. Gigabyte, tá? Nessa nomenclatura. Gigabit é G maiúsculo de giga, tá? B minúsculo de bit. Gigabit. Logicamente falando também, G maiúsculo, gigabyte, tá? Giga, no caso. B maiúsculo, byte. Gigabyte. Terabyte, essa nomenclatura. Terabit, T maiúsculo, B minúsculo. Terabyte. Terabyte. Tera, T. E byte, B maiúsculo. T maiúsculo, B maiúsculo. Petabit, peta é P maiúsculo. Bit é B minúsculo. Logicamente falando,
P maiúsculo, B minúsculo, petabit. O mesmo vale para petabyte nessa lógica. P maiúsculo, peta, B maiúsculo, byte, petabyte. E assim vai. Hexabit, hexabyte, zetabit, zettabyte, iotabit e iotabyte, tá? Aqui é do menor ao maior, tá bem? A gente já vai fazer essa conversão. E aí também tem o M-word, Q-word e tem o nibble, que 1 byte é 2 nibbles. Esses três eu coloquei separados porque eles não estão em ordem de tamanho. Aqui é do menor ao maior, o de baixo ao maior. No caso, a gente tem as conversões aqui. Quando a gente faz do maior ao menor, a gente multiplica, tá? Então, 1 iotabyte vezes 1024 vai dar zettabyte. Vezes 1024 a gente vai chegar no hexabyte. E assim, nessa lógica, no petabyte, no terabyte, no gigabyte, no megabyte. Ou seja, 1 gigabyte vezes 1024 vai dar o valor de megabytes. 1 gigabyte é 1024 megabytes. Não é 1000, como a gente sempre vê em muitos locais, em notícias e até mesmo artigos de vez em quando, tá? 1 gigabyte, ou até mesmo no Google, né? 1 gigabyte é 1024 megabytes. Por quê? Porque vai ser 1 vezes 1024. Logicamente, né? Respectivamente, megabyte vezes 1024, a gente vai chegar no kilobyte, não é kilobit, porque é o B maiúsculo, vezes 1024, por sua vez, a gente chega no byte, e aí cai fora da nossa lógica, porque 1 byte ele é 8 bits, então a gente tem que fazer vezes 8. Logicamente, matematicamente falando, para a gente voltar, né, nessa conversão, a gente só troca pela operação inversa. Então, se a gente está multiplicando da esquerda para a direita, da direita para a esquerda a gente vai dividir. Então, 8 bits dividido, né, no caso, a gente vai resultar num byte e assim por diante. Na verdade, a gente vai ter que fazer essa divisão por 8 e aí do bit a gente vai ter que dividir por 1024 para chegar no kilobyte, por sua vez, dividir por 1024 para chegar no megabyte e assim sucessivamente. Deixei 2 exemplos. Por exemplo, o primeiro, transformar em gigabyte para megabyte. 4,7 gigabytes são quantos megabytes? Então, a gente vai ter que multiplicar, segundo a tabelinha, por 1024. 4,7 vezes 1024, que é esse valor aqui, tá? Megabyte. A mesma coisa quando a gente quer, a mesma coisa na mesma lógica, digamos assim. Quando a gente quer passar, aqui é gigabytes, tá? Eu botei BG, mas é GB. Ambos maiúsculos também, GB. 4,7 gigabytes em quantos terabytes, tá? Então, a gente precisa dividir por 1024, tá? Porque ele está à esquerda aqui, ó. Dividido por 1024, já que a operação inversa da multiplicação é a divisão, tá? Matematicamente falando, vai dar esse valor aqui em terabytes. Então, voltando para o nosso exemplo, que aí você queria descobrir quantos megabytes tem nesses 256 GB de memória RAM desse smartphone que você deseja hipoteticamente comprar, tá? Erroneamente falando, a gente faria, né? Sem entender tecnicamente, a gente faria, né? 1 GB seria 1000 megabytes, então 256 vezes 1000, 256 mil megabytes. Errado, tá? Tecnicamente falando, a gente faz 1 GB é 1024 megabytes, ou seja, 1 vezes 1024, né? Então, 256 gigabytes vezes 1024 serão 262.144 megabytes a memória RAM do seu smartphone.